Deus abençoe a todos. Primeiro a gente precisa ser grato, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar, porque eu sei que estou aqui não pela minha vontade, mas pela vontade daquele que me chamou, daquele que, segundo o seu propósito, né, nos separou para o louvor da sua glória. Agradeço ao pastor André, a quem a gente admira muito, né? O pastor André é uma pessoa que a gente vê na vida dele o fruto, né, de um homem de Deus. É um missionário com um currículo maravilhoso, ganhador de almas, né, e agora está aqui cooperando nesse importante trabalho. Agradeço ao pastor Amarildo, é isso? Presidente aqui, né, desta associação, obrigado por abrir essa oportunidade. Agradeço também ao pastor Hudson, pastor titular aqui desta igreja, e agradeço também a vocês, amados irmãos, a quem eu estou conhecendo hoje, né? E vamos falar pouco aqui, eu prometo que não vou me estender muito, né? Pastor ama um microfone, né? Gosta de falar no microfone, mas a gente tem que ter moderação também nisso, né? De todos que estão aqui, além do pastor André, o pastor Estoqueiro, eu o conheço já há um bom tempo. E, enfim, amados irmãos, nesta manhã a gente quer dividir aquilo que Deus tem nos dado, né? Quando a gente vai pregar como pastor, a gente deseja ser mensageiro, porque o mensageiro, ele não interfere na mensagem, não é ele que dá a mensagem, mas ele é o que leva e entrega a mensagem. Então é isso que eu espero em Deus, que o Senhor me dê graça nessa manhã, para que eu seja aquele que vai entregar a mensagem de Deus, e que o seu coração esteja aberto para isto, né? Pastor André falou um pouquinho aqui sobre a minha vida, o meu trabalho, e ontem, quando ele conversou comigo, ele disse: Paulo, vê se você consegue trazer para a gente alguma coisa sobre conflitos, né? Que é um dos meus livros aqui, trata sobre esse tema, porque conflito é uma coisa que faz parte da vida, não é verdade? Né? Nós estávamos conversando antes aqui, de começarmos a reunião, e ali perguntei para os irmãos, qual é o único lugar do mundo que tem gente, mas não tem conflito? Acho que foi o pastor Hudson, que de pronto matou a charada, né? No cemitério. No cemitério tem gente, mas não tem conflito, né? Por razões óbvias, eles estão bem lá, né? São vizinhos, às vezes colados assim, né? Mas eles não brigam entre si. Agora, onde tem ser humano vivo, pode ter certeza que vai ter. Aliás, no cemitério até pode ter conflito, porque se tiver dois coveiros trabalhando juntos no mesmo dia para enterrar a mesma pessoa, é possível que algum conflito aconteça, né? Bem, meus irmãos, o que é conflito, né? Talvez essa fosse a primeira pergunta que a gente faria. Bom, nós podemos definir conflito de tantas formas, né? Diferentes, mas uma forma muito simples. Se você consultar lá na Wikipédia, né, por exemplo, ela vai te dar várias definições. Eu trouxe uma aqui. O conflito surge quando há a necessidade de escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis. E quando eu li isso, eu me lembrei, não é um exemplo aqui da nossa mensagem, daqui a pouco eu vou dar o texto, mas eu lembrei de Abraão, né? Deus deu uma ordem explícita para ele: Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Só que Abraão, a gente não sabe exatamente porquê, ele resolveu levar o sobrinho junto, que era parente dele, mas a ordem de Deus é: saia do meio da tua parentela, né? Mas ele levou Ló com ele, né? E lá pelas tantas, assim, para a gente encurtar, porque vocês conhecem muito bem essa história, surgiu um conflito entre os pastores dos rebanhos de Abraão e dos pastores dos rebanhos de Ló. Mas Abraão era um homem muito de Deus, amigo de Deus, é assim que a Bíblia fala dele. E Abraão tomou uma decisão para evitar que o conflito prosseguisse e que esse conflito acabasse sendo incorporado no relacionamento dele com o próprio sobrinho. Então, o que fez ele? Ele disse: Ló,
vamos fazer o seguinte, nós temos as terras aqui, você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa, né? Escolha você. E Ló então escolheu, fez a sua escolha, e Abraão ficou com aquilo, digamos assim, que não foi escolhido, apesar de que ele, como patriarca, ele tinha o direito de escolher. Aqui começa já alguma coisa que as Escrituras nos ensinam, e nós como cristãos, nós precisamos assimilar, que é a questão do meu direito. O nosso direito, em termos das Escrituras, ele é totalmente relativo, não é absoluto. Porque Jesus abriu mão da sua glória para vir nos salvar. E às vezes nós pastores não abrimos mão da nossa agenda, mas Jesus abriu mão da sua glória. Abraão abriu mão do seu direito patriarcal de ser a pessoa que escolheria o que lhe seria melhor, mas ele abriu mão disso. Por quê? Porque agradar a Deus é a melhor coisa que se pode fazer. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Palavra de Deus para nós, né? Então, as escolhas às vezes são incompatíveis e elas geram conflitos entre nós. Um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro jeito. Um quer ir para um lugar, outro quer ir para outro lugar, né? Nós temos, por exemplo, tantas denominações distintas, né? Muitas, inúmeras. Inclusive, sei lá quantos anos atrás, eu me lembro de ter lido uma estatística que no Brasil, a cada semana, surgiam 3 novas igrejas evangélicas. Muitas delas são frutos de conflitos. Não é verdade? Sejamos bem sinceros, né? Honestos, porque é a realidade. Houve algum desentendimento, então, já que a gente não consegue caminhar junto, né? Duas pessoas que não concordam entre si não podem caminhar juntas. Uma aplicação, às vezes, errônea do texto bíblico, né? Porque é preciso entender o que a Bíblia está dizendo, para que eu não diga o que a Bíblia está dizendo, sendo que ela não está dizendo aquilo, né? Mas, enfim, isso acontece. Agora, a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo. Para tudo, né? Qualquer tema da vida, se não estiver explícito nas Escrituras, está implícito nas Escrituras. É uma questão de lermos a palavra do Senhor conforme a direção do autor das Escrituras, que é o Espírito Santo de Deus. Que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para que o homem de Deus esteja preparado para toda a boa obra, né? Então, irmãos, nós temos essa situação de conflito, né? Agora, quantos tipos de conflitos existem? Inúmeros, incontáveis, né? Se a gente fosse tentar fazer uma lista, né, a gente poderia fazer assim, de uma forma mais modesta e mais contextualizada dentro da nossa igreja, por exemplo, a gente poderia fazer uma lista, né? Quais são os tipos de conflitos que a gente vive aqui? Conflito disso, tal, né? Poderíamos listar e fazermos algumas ações para que a gente possa resolver os conflitos. Agora, acabar com os conflitos, não há como. Não há como. O que a gente pode fazer é tornar o conflito administrável conforme as ações que nós decidimos. Então, por exemplo, se eu tenho 100% de conflitos, né, vamos exagerar, 100%, se eu conseguir diminuir para 50%, olha quanto eu já ganhei. Mas eliminar 100%, não há como. Mas vamos ver o que a Bíblia tem sobre isso, né? Eu gostaria que um dos irmãos, por favor, me ajudasse aqui, lendo o texto bíblico. É muito conhecido, com certeza os irmãos já vão entender o que eu vou falar um pouquinho mais à frente aí, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, né? Os Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 15, né?
Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 a 15. Então, como os irmãos sabem, né, esta carta de Paulo foi dirigida a 10 igrejas da região da Galácia. Então, haviam várias comunidades cristãs dentro de 10 cidades, e Paulo escreveu esta carta foi passando de igreja ou de comunidade em comunidade. Por favor, quem está com o texto bíblico, fica de pé e leia para a gente. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns chegassem da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Obrigado, pastor. Irmãos, nós temos aí 2 grandes líderes da Igreja de Cristo. 2 servos de Deus importantíssimos. 2 pessoas salvas por Cristo, 2 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, servindo a Deus, e de repente, um conflito entre 2 grandes líderes. Como é que eu leio isto? Como é que eu entendo isto? O que a Bíblia está me ensinando? Como é que eu aplico isto que está aqui à minha realidade, de tal maneira que isso contribua para o meu crescimento espiritual em Cristo, ministerial como pastor e pessoal como indivíduo, né? É isso que nós queremos. Nós não queremos apenas contar uma boa história, nós queremos saber o que esta história nos ensina. É isso que a Bíblia tem para nós, não é? Jesus contou inúmeras parábolas, lindas, maravilhosas, todas elas, mas todas elas cheias de ensinos profundos. E indo mais além, como o próprio Jesus disse, né? Não basta ser apenas um ouvinte da palavra, mas é preciso ser um praticante, porque aquele que pratica, ele disse, eu vou comparar ao homem que construiu a sua casa sobre uma rocha, quer dizer, um fundamento bem sólido, que é inabalável. E essa casa pode ser a minha família? Claro que pode, é a minha família também, mas a casa também é a igreja, é a casa do Senhor, né? E é a sociedade como um todo, né? Agora, irmãos, o grande desafio que você, pastor, tem, o maior desafio que você tem, é saber lidar com as pessoas. Esse é o grande desafio nosso, amados. O diabo, mas o diabo é mais difícil. Não é, não é. Porque se você expulsá-lo em nome de Jesus, ele vai sair. Não tem resistência, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então acabou, há uma autoridade espiritual constituída desde os céus, desde a glória de Deus, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, e Jesus disse, eis que eu vos dou poder, para em meu nome, acabou, está feito. Amém. Mas no que diz respeito ao relacionamento entre as pessoas, dentro da igreja, nas diversas formas de sociedade, é o mais complicado. É mais complicado. Porque Deus deu a você e a mim características distintas, irmãos. E se tem uma coisa que às vezes a gente não lida muito bem, porque a gente não pensa muito sobre ela, é a questão que nós somos pessoas muito diferentes aqui. Quando a Bíblia diz assim, quando a palavra fala sobre unidade, não é verdade?
A Bíblia fala que nós somos um em Cristo. Ou seja, há uma unidade espiritual, mas não há uma uniformidade enquanto pessoas. Nós não somos todos iguais. Não somos. Agora, é muito importante que o pastor, principalmente o pastor, o líder, aquele que cuida do rebanho do Senhor Jesus, como também aquele líder cristão que lidera os grupos, departamentos, jovens, casais, adolescentes, ministério de louvor, de música, e também aqueles cristãos que são empresários, são gerentes, diretores, encarregados, e são cristãos e lideram nas suas empresas. É indispensável que eles conheçam os indivíduos que fazem parte da sua equipe. E é preciso respeitar as características de cada um. Vejamos, por exemplo, aqui, no caso do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, que estavam aqui neste conflito. O que eles tinham em comum, por exemplo? A primeira leitura que a gente pode fazer é esta. O que eles tinham em comum? Primeiro, eles atuavam na mesma esfera de objetivo. Um não estava pregando um Cristo X e o outro um Cristo Y. Não, eles pregavam o mesmo Jesus. O objetivo era o mesmo. Eles proclamavam a mesma mensagem, cujo objetivo era ganhar almas para o reino de Deus, que é o que nós fazemos aqui, né? Cristo Jesus era a referência dos dois. E em termos espirituais, eles desfrutavam de harmonia e concordância. Irmãos, eu posso ter muitas diferenças com você e você comigo. É possível, claro que sim. Mas se nós dobrarmos o joelho juntos e clamarmos a Deus juntos, a operação do Espírito Santo se manifestará. Porque há uma unidade espiritual entre nós. Nós invocamos o Senhor. E o Senhor se revela, se manifesta. Bom, mas agora, como Pedro e Paulo eram apóstolos do Senhor, vamos colocar assim, membros do mesmo time de Cristo, da mesma equipe de Jesus, enquanto indivíduos, eles eram muito diferentes. Por exemplo, quem era o apóstolo Paulo, por exemplo? Antes de converter-se ao cristianismo, Paulo pertencia ao grupo dos fariseus. E os fariseus eram extremamente radicais. Os fariseus eram aquelas pessoas que colocavam sobre o povo um jugo pesado. Tanto é que Jesus vai dizer, enquanto ele estava pregando, ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, o jugo colocado pelos fariseus, o fardo colocado por eles, era pesado demais. E Jesus disse: eu vim para aliviar vocês disso aí. Bem, Paulo era fariseu, né? Que mais? Paulo possuía a cidadania romana. Paulo era judeu, nós sabemos, ele não era romano, ele era judeu da tribo de Benjamim, ele mesmo fala isso. Mas a cidadania romana podia ser comprada, o título de cidadão romano poderia ser comprado. Talvez esse fosse o caso de Paulo, nós não temos essa certeza. Ou o pai, a mãe dele, talvez fosse romano. De alguma maneira, Paulo era um cidadão do Império Romano. Que mais? Paulo foi membro do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de juízes. Eles julgavam todas as questões. Eles julgavam, eles condenavam e eles executavam. Tanto é que Paulo, quando teve um encontro com Jesus, chegando em Damasco, ele levava consigo cartas autorizando ele a prender cristãos.
Que mais? Paulo foi educado na corte de Gamaliel. Gamaliel era o intelectual da época. Paulo era um homem que falava grego, hebraico. Paulo era um homem que conhecia os grandes filósofos que hoje a gente estuda, né? Aí, filosofia, teologia também a gente estuda, e em outras disciplinas, né? Paulo conhecia Platão, Sócrates, Aristóteles, ele conhecia todos esses caras aí. E Paulo tinha como temperamento que você já ouviu falar, certamente já buscou isso, né? Compreender. Isso, Paulo era colérico. Ora, o fariseu já era um cara duro na queda. Agora, se imagine um fariseu colérico. Por isso que Paulo diz, eu já entreguei esse cara para Satanás. Acabou a conversa. Né? Para que o corpo seja destruído. Mesmo depois de convertido, tá? A Jesus, ele disse isso. Paulo, quando Barnabé e João Marcos vão acompanhá-lo nas suas viagens missionárias, lá pelas tantas, João Marcos resolve voltar para trás. Discordou de Paulo, acho que João Marcos era meio judaizante também, qualquer coisa assim. Bom, o que aconteceu? Houve um conflito tão severo que até Barnabé depois se separou de Paulo, por causa de João Marcos. E Paulo diz, eu não quero mais saber de João Marcos. Aí quando ele já está mais no final da vida, preso, né? Ele diz assim, envia João Marcos para mim, porque ele me é muito útil. Porque o colérico é o sujeito que atira primeiro e pergunta depois. É assim. O colérico é um cara difícil de lidar, mas é temperamento humano. Existe um livro, se não me falha a memória, por favor, quem souber, me corrija se eu estiver errado, mas é do Tim LaHaye, chamado Temperamentos Controlados. Alguém já ouviu falar deste livro? Que bom, obrigado, pastor. É isso mesmo, né? Se não me engano, ele tinha escrito primeiro temperamentos transformados e depois ele mudou para temperamentos controlados. Sabe por quê? Se o Hipócrates, pai da medicina, estava certo, ele disse que os nossos temperamentos aqui estão associados a 4 fluidos do nosso corpo. É química, isso é química do nosso corpo. Hipócrates, então, fala do sanguíneo, que o sanguíneo vem do sangue, né? Vem do sangue, né? É quente, é efervescente, é emocional, né? Mas nós temos também, sim, aí temos o colérico. O colérico, segundo Hipócrates, está associado à bilis amarela do fígado. E temos o melancólico, que segundo ele está associado à bilis negra do fígado. E temos o fleumático, que é associado à fleuma, né? Que é aquele líquido que corre aqui pelos os nossos pulmões. Então, veja, essa química, ela não é transformada. Quem nasceu sanguíneo será sanguíneo até morrer. Quem nasceu melancólico será melancólico até morrer. Mas, se o Espírito Santo do Senhor está no controle da sua vida, a química se submete ao poder de Deus. Agora, eu preciso conhecer as pessoas que eu lidero, porque senão eu quero que elas sejam como eu sou. Né? Você já deve ter ouvido isso. Se pensassem como eu, a coisa seria bem melhor. Olha a presunção, né? A soberba, imagine, né? Que é isso? Jesus tinha discípulos tão diferentes. Para Natanael, o Senhor disse, olha, lá, aí tem um hebreu em quem não há dolo. Ele conhecia. Tomé era o sujeito dos indicadores. Se eu não ver, se eu não tocar, não acredito. Eu já ouvi algumas mensagens dizendo que Tomé era incrédulo. Jamais ele foi incrédulo.
Ele era um dos 12, ele operou sinais, prodígios e maravilhas junto com Jesus. Quando Jesus dividiu os 70 de 2 em 2, ele estava lá. Acontece que ele tinha um jeito diferente de ser. João era o mais novo e reclinava a cabeça no peito de Jesus. Era um sujeito amoroso. Se você ler epístola de João, você vai lembrar: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E você tem o Pedro, né? Agora vou falar dele aqui. Características de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um empresário do ramo pesqueiro. Você sabe disso, ele tinha os seus irmãos e os cooperadores dele lá na sua empresa. Ele tinha um estilo de vida simples. Enquanto Paulo frequentava a aristocracia, Pedro era do povão. Pouca escolaridade. Quando você tinha um Saulo, né, de Tarso, educado aos pés de Gamaliel, você tinha um Pedro que era mais simples, menos conhecimento. Pedro tinha um temperamento impulsivo, que é a característica dos sanguíneos, né? Os sanguíneos, primeiro eles falam e depois eles pensam no que falaram. É bem comum, o sanguíneo, ele fica vermelho, estoura na hora e joga para fora, depois ele chega para você chorando. Me perdoe, irmão, não era isso. Mas é difícil, né? É só pela graça de Deus que a gente consegue, né? E uma coisa muito diferente entre os dois é que Pedro foi discípulo in loco, ele andou com Jesus, e Paulo não. Então, por que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque vocês são líderes, pastores líderes, seja na sua igreja, seja no seu departamento, seja na sua empresa. Você é um cristão líder lá na sua empresa, talvez, e você tem gente difícil de lidar. Eu já dei muita palestra, muito treinamento em várias empresas. Todas elas, irmãos, todas, sem exceção. Você sabe qual é a principal causa de conflito em qualquer organização do mundo? Pode responder. Mas e se estiver errado? Não faz mal? Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Na sua opinião, qual é a principal causa de conflito em qualquer organização? Vou colocar assim, do casamento até uma grande corporação aí. Como? Você... Exato, né? Eu estou certo, ok. Que mais? Como? Ego. O ego, né? Certo. Que mais? Puxar o tapete do outro. Diálogo. Estamos chegando lá. Qual é a principal causa? Comunicação. Falha na comunicação. É a principal causa de... Onde eu vou dar treinamento, pessoal, a primeira coisa que eles me pedem, você pode elaborar um treinamento para nós aqui, para melhorar a nossa comunicação? Porque eles próprios já identificaram que a razão é essa. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Torre de Babel. É um exemplo clássico. Os homens foram para a região de Sinear e queriam construir uma torre que tocasse os céus para que o nome deles ficasse famoso. Vamos entender o que a Escritura está dizendo com isso. Perdão. Tem água aqui, né? Só um instantinho, irmãos, por favor. Obrigado, pastor. Obrigado. Muito bem. Quando eles disseram assim, para que o nosso nome seja famoso, eles queriam ser adorados como deuses. E o que eles fizeram? Um planejamento estratégico. Que é coisa que se ouve falar aí todo dia nas empresas. Fizeram um planejamento. Vamos construir esta torre, as pessoas nas suas tarefas, trabalhos divididos e tudo mais.
começaram a construir a torre, e diz o texto que Deus viu do céu e disse: opa, esse negócio não pode ir para frente não. Como é que essa gente quer ser Deus? Né? Eu sou o Senhor e não divido a minha glória com ninguém, né? Para fazer com que todo o planejamento estratégico, todo o plano fosse frustrado e desse errado, o que fez Deus? Dividiu os idiomas. Pronto, ninguém se entende mais. Onde ninguém se entende mais, não há projeto que dê certo. Desde o casamento, como eu falei, até a maior organização do mundo. Quando um casal bate lá no gabinete pastoral: pastor, temos um problema no casamento. Ah, tudo bem, senta aí, vamos conversar. O que está acontecendo? Sabe o que é, pastor? A gente não se entende. A gente não se entende. A falha na comunicação. Né? Bem, então nós temos aqui dois apóstolos com características individuais muito diferentes. Agora, qual era a razão desse conflito, afinal de contas? Havia uma discordância com respeito ao tratamento dado aos judaizantes, né, que entendiam o cristianismo como uma ramificação do judaísmo. Portanto, os judaizantes diziam assim: Jesus salva, mas tem que cumprir a lei de Moisés. Se não cumprir, a salvação não vai se completar. E Paulo diz: espera aí, como assim? Eu prego para os gentios, eu vou colocar a lei de Moisés sobre um povo que não recebeu essa lei, que não sabe nem o que é, e Jesus quer salvar essa gente também. Então Paulo tinha um chamado, Pedro entendia que tinha outro chamado. E quando Paulo chega nesse encontro, ele vê que Pedro está ali junto com os gentios, em princípio, né? Mas quando se aproximam os judaizantes, Pedro, opa, deixa eu ir para o lado dos judeus cristãos aqui, deixa os gentios para lá, né? E o apóstolo Paulo, que não era fácil, né, não era um homem fácil assim, ele era, né, como é que se diz? Curto e grosso. Obrigado, pastor. Era assim mesmo. Paulo chegou e já deu de frente com Pedro. Espera aí, como é que é isso? Enquanto os judaizantes não tinham chegado, você comia com todo mundo, agora você está indo para o lado de lá? Né? Agora, o que a gente faz com isso? Né? Ah, conflito acontece mesmo, então, deixa, vamos levando. Não é assim, né? Não é assim, porque é muito importante que nós, enquanto pastores e as pessoas que a gente lidera, que a gente esteja no mesmo espírito, no mesmo espírito. Por isso que se existir alguma coisa entre você e o seu irmão, entre os membros da sua equipe, é indispensável, como povo de Deus, que haja um conserto. Haja um conserto. Tem que pedir perdão, tem que se humilhar, tem que reconhecer o erro, tem que buscar restaurar as coisas. Como fez Jesus com Pedro lá em João, capítulo 21. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Aí Jesus chega, depois de ressuscitado, na beira da praia, chama os discípulos: aqui tem pão, aqui tem peixe, vamos comendo, vamos conversando e tal. E aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Ah, tá bom. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Então cuida do meu rebanho. Pergunto para vocês: se você tivesse um amigo seu que te negasse diante das outras pessoas, que dissesse: eu não conheço esse pastor, não sei nem de onde é, você convidaria esta pessoa para ser teu companheiro cuidando da obra? Esse é o grande desafio, irmãos. Porque a gente não anda por vista, a gente anda pela fé. E Jesus é o Senhor, Ele é o exemplo. E também tem uma coisa importante nesse texto: Jesus disse: cuide do meu rebanho.
Irmãos, nós pastores não temos ovelhas. Se alguém perguntar para você assim, quantas ovelhas o senhor tem, pastor? Nenhuma. O rebanho é de Jesus. Eu estou aqui para cuidar desse rebanho. Então, são características distintas. Bom, para a gente já ir caminhando para o final, qual é a solução? Primeiro, não potencializar o conflito. Né? Este conflito aqui de Paulo com Pedro, nesta situação, que eu entrei assim de forma mais resumida, respeitando o nosso tempo aqui, é o que a gente classifica de conflito eventual. O conflito eventual é aquele que não se repete de forma cíclica. Se ele não se repete de forma cíclica, então ele não precisa ser gerenciado, digamos assim. Agora, quando o conflito ele é cíclico, ele se repete de tempo em tempo e o tempo todo, ele precisa ser gerenciado daí. Porque se ele é eventual, eu não vou parar, né, todo o trabalho da igreja, do grupo. Vamos parar aqui, irmãos, porque o pastor Paulo discutiu com o pastor André, ali na saída da igreja. Não precisa fazer nada disso. Agora, se o pastor Paulo e o pastor André estão na igreja e o tempo todo com rusgas, então aí precisa gerenciar esse conflito. Precisa mediar esse conflito. Precisa harmonizar as partes. Alguém vai ter que ceder, né? Alguém vai ter que cumprir o seu papel de cristão, porque o Senhor Jesus foi considerado maldito por amor de muitos. Ele podia ter descido da cruz. Lá no jardim, ele disse, Pedro, põe essa espada na bainha. Olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos agora, aqui. Né? Então, nós temos mais do que um exemplo bíblico. Segundo, monitorar os desdobramentos desse conflito, se houver. Porque às vezes fica só entre nós dois, mas de repente começa a atingir um membro da igreja que está chegando, começa a atingir uma família, o ministério do pastor. Então, isso precisa ser visto. Né? Entender as fragilidades humanas. Nós somos assim, amados, nós precisamos ser compassivos, ternos, de perdão, de misericórdia. Você é diferente de mim. Se nós começarmos a trabalhar juntos, no começo tudo é empolgação e alegria, cheio de motivação, porque você não conhece muito sobre mim, nem eu sobre você, mas na medida que nós vamos caminhando, você vai percebendo que nós somos diferentes na forma de ver as coisas, e vai, e se a gente não souber lidar com isso, a gente não fica em lugar nenhum. Não tem igreja que preste para mim. Por quê? Porque nós queremos uma realidade formatada à nossa maneira de ver as coisas. E não é assim que funciona. Em Hebreus está escrito, não fiquem deixando a vossa congregação como é costume de muitos. Teve certo pastor que disse aí que antigamente a gente pregava a verdade e as pessoas se convertiam. Hoje a gente prega a verdade, as pessoas mudam de igreja. Não é verdade? Não é assim? Não é mais ou menos assim? Né? Teve outro que foi mais além ainda. Ele disse, olha, antigamente os cristãos sofriam por causa do evangelho. Hoje o evangelho sofre por causa dos cristãos. Misericórdia, né? Misericórdia, Deus. Né? Bom, exercitar a tolerância, a compreensão e o perdão. Nada nos identifica mais com Jesus do que a capacidade de perdoar. Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E se alguém está em Cristo, não se alguém crê em Jesus, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Evangelho de João,
capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim não der fruto, corta. Está em mim e eu em vós, porque assim como a vara de si mesma não pode produzir o fruto, vocês também não podem sem mim. Agora, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Palavra do Senhor Jesus, a palavra que pregamos, que amamos, né? Então, que Deus nos ajude, né, nessa caminhada, enquanto líderes, enquanto homens e mulheres de Deus, a seguir pelos parâmetros das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdade. Bem-aventurado o homem que no Senhor põe a sua confiança. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? É nela que temos que estar firmados, porque é isso que nos garante lá a eternidade, né? A nossa igreja, a nossa construção, nosso prédio bom, bonito, feito melhor para Deus, né? Mas quando o Senhor vier tirar a sua igreja, fica tudo por aí, né? Valeu o esforço? Claro que valeu, mas não é isso que... Jesus não vai chegar lá, ou você vai chegar lá, e o Senhor vai dizer assim: oi Paulo, que bom, você foi salvo, teu nome está aqui no livro da vida, mas me diga uma coisa, quantos livros você escreveu? Quantas mensagens você pregou, Paulo? Quantas pessoas se converteram quando você pregou? Isso não tem a ver com a salvação, isso tem a ver com galardão. Isso tem a ver com galardão, com a salvação não. Né? E o ladrão da cruz não teve tempo de fazer nada. Não pregou, não foi batizado nas águas, não tomou a ceia. Mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Hoje mesmo você vai estar comigo. Porque é Ele que salva, é Ele que resgata. Só Ele tem esse poder. Amém. Irmãos, antes de passar a palavra, eu quero falar rapidamente aqui. Esse aqui é o meu primeiro livro, A Bíblia e a Gestão de Pessoas. Por que eu escrevi isto, né? Bem, como pastor, e como a minha formação acadêmica também, né? Em administração, especialização em gestão de pessoas, eu pensei, por que a gente não pode aliar o conhecimento bíblico ao conhecimento acadêmico e levar para dentro das organizações os valores e princípios das Escrituras Sagradas? Essa é a ideia. Então aqui, o título dos capítulos que tem aqui são avaliação de desempenho, recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção tem na Bíblia? Tem. Ah, duvido, pastor. Eu provo para você, Timóteo e Tito. Paulo, quando escreve para eles, faz uma descrição do perfil do cargo e do perfil do colaborador. Ora, importa que o pastor seja marido de uma só mulher, não seja dado ao vinho, não espancador, que eduque bem os seus filhos, que não seja neófito. O que é isso? Está descrevendo o perfil. Ele não diz assim, que tenha feito uma faculdade, conheça técnicas de gestão. Não. Todas as questões do perfil são morais. Porque é isso que o mundo quer ver em nós. Né? Quantas mega igrejas aí estão sob escândalos porque os seus pastores são imorais. Né? Então, o primeiro é esse aqui. Depois, se você quiser ver, está ali atrás. Né? Bem, com a permissão de vocês, é o seguinte, este livro ele custa R$50, tá bom? Já adianto, se você quiser levar, depois você me procura, eu posso até autografar para vocês. Esse aqui é o meu segundo livro, é a Bíblia e a Administração de Conflitos. Eu falo sobre 15 tipos de conflitos e aprofundo 8 deles aqui. Né? Esse livro tem uma história e uma bênção de Deus. Ele, em 2017, ele foi traduzido para o espanhol e foi lançado na Colômbia.
Eu estive lá com o pastor Rodrigo Tapia, que é do Instituto Transforma, o pastor André conhece, talvez outros irmãos o conheçam também, ele é chileno, e ele colocou dentro do seu instituto um módulo sobre conflitos, eu estive lá ministrando para ele sobre isso. Isso quer dizer que até na Colômbia tem conflito, né? Até lá tem. Onde não tem? Esse aqui, ele custa R$40. Eu trouxe, se você levar os dois, tem desconto? Tem, né? Claro que tem, a gente sempre faz alguma coisa, né? Eu tenho mais outros 2 livros que foram citados aqui, mas eu não os trouxe, não os tenho em mãos, que é a Bíblia e as Competências Comportamentais, que é o meu foco de trabalho, né? Principal na área de gestão. E o último é a Bíblia e o Desenvolvimento Pessoal, tudo dentro das Escrituras, irmãos. A gente tem resposta para tudo na palavra de Deus. Não tem nada que a Bíblia não diga, né? Tem nada. Até o Facebook está na Bíblia. Não, agora não, pastor. O senhor veio pregando, eu gostei, até aqui eu gostei, mas agora não. Está lá. Não há nada que se faça em oculto que não seja revelado. Está na Escritura. Até o Facebook está lá, né? É brincadeira, claro que sim, né? E tem um outro livro, né, que é um romance, O Jovem Mensageiro. Eu escrevi uma história em torno da história, né, de Jacó, que teve toda aquela situação com seu irmão Esaú, e foge, vai para Padã Arã, casa com 2 primas, e tem um sogro que consegue ser mais enganador do que o próprio Jacó, né? Leva um tombo do sogro, até que Jacó vai lutar com o anjo, e daí ele se transforma, né? Mas até então Jacó deu trabalho para Deus. Quando estava no deserto, indo para Padã Arã, Jacó sempre querendo tirar proveito, né? E aí ele diz assim: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der dinheiro, se o Senhor me suprir, o Senhor será o meu Deus. Olha ele colocando para Deus. Eu posso até ser teu servo, desde que, né? Até que ele vai aprender a lição. Todos nós aprendemos, faz parte. Amados, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe o nosso querido presidente, pastor Amarildo,